Fala aí, meu povo. Boa noite pra vocês. Vou fazer vídeo nessa sexta ainda respondendo perguntas. A sexta-feira certamente vai ser muito longa. Mas antes, morreu o Pelé. E queria dividir aqui um pouco com vocês o que eu acho do Pelé, qual que é a sensação que eu tenho. E vivendo aqui, qual que é a sensação que eu vejo que... Não quero ser pretencioso de falar o mundo do futebol, mas as pessoas que eu vejo, que eu consumo, quem eu acompanho de futebol, que falam dele. Primeiro, é muito difícil de falar de uma repercussão, porque absolutamente todos os clubes, todos os grandes jogadores, todas as grandes ligas, absolutamente todo mundo está prestando suas homenagens ao Pelé. Estão todos com muito respeito, tratando ele como o rei, o artigo bem definido, né? Português brasileiro, o rei do futebol. Eu acho que é bastante justo que o Pelé seja conhecido e lembrado assim. Eu já falei aqui algumas vezes, até porque eu acho que é meu papel de jornalista, né, contextualizar como são as coisas, que no Brasil a gente tem um debate fechado de quem é o melhor, isso futebolisticamente, e eu acho que isso merece sim ser debatido, quem é o melhor, se tem como comparar uma era ou outra e tal, mas não agora. Eu acho que agora é importante que vocês, que muita gente que me acompanha aqui é mais nova e tal, entendam o que o Pelé representa para o futebol e o que representavam, por exemplo, os amistosos, as excursões e tal. O Pelé foi um jogador símbolo do desenvolvimento do futebol, porque fisicamente ele era muito capacitado, o que permitia ele tecnicamente ser muito bom e apanhava muito, então por isso não conseguiu jogar muito bem a Copa de 62, de 66, mas conseguiu ter uma carreira longa para aqueles tempos, né? De 57 a 74, o Pelé jogou em um nível muito bom, depois ainda foi jogar nos Estados Unidos, é um outro capítulo que vale falar. Mas ele ir jogar na Ásia, na América Central, na América do Norte, ele ir jogar na África, foram acontecimentos que ajudaram a fazer o futebol que ele é. Então o Pelé representa, para mim, o principal nome que ajudou a desenvolver o futebol, desenvolver o amor pelo futebol. Porque hoje em dia, se você quer ver o Messi, se você quer ver o Cristiano, se você quer ver o Neymar ou o Mbappé, você coloca no YouTube, você coloca em qualquer rede social, você liga a televisão e esses caras estão lá. O mundo se desenvolveu, a ponto que a gente tem a sorte de não precisar que esses caras vão até a gente pra gente vê-los jogar. E é claro que quando tem uma Copa América que o Neymar que já tá há muito tempo fora e o Messi que não é brasileiro, que a gente Copa América no Brasil, Copa do Mundo no Brasil, que a gente pode ver esses caras, eu sei que vocês ficam loucos para ver, e eu tenho muita sorte de ter podido ver os grandes jogadores da minha geração em loco, claro que é muito mais legal. Mas na época do Pelé, você tinha de fato que ir. E ele veio para a Europa e jogou contra os grandes clubes aqui algumas vezes, porque os grandes clubes queriam dar oportunidade aos seus torcedores de ver um cara como o Pelé jogar. Naquela época, não era a coisa mais importante do mundo vir para a Europa, como é hoje. Então, as pessoas que tentam desmerecer o Pelé porque ele não jogou na Europa não entendem absolutamente nada. Sinceramente, assim, eu tento ser bastante comedido de falar que uma pessoa é mais, mas assim, não entende nada. Porque naquela época, os grandes times e os grandes torneios e tal se disputavam na América do Sul também. Aqui na Europa, sim, aqui tinham bons times, mas na América do Sul também. Hoje é bem diferente, né? Porque hoje eles levam todos, eles trazem todos para cá. Então o Brasil exporta mais de 200 jogadores por ano. Então é lógico que a grande qualidade do futebol brasileiro não está no Brasil, mas naquela época isso não acontecia. Então a grande qualidade do futebol brasileiro estava no Brasil, do futebol uruguaio estava no Uruguai, do futebol argentino, embora o Di Stefano tenha saído, mas os outros estavam na Argentina. Então ele não ter jogado na Europa não é nenhum demérito, porque o grande futebol não estava aqui muitas vezes. Era um futebol muito diferente, o futebol europeu, do que era nos anos 50, 60, 70, do que é o futebol nos anos 2000. Então não tem nenhum demérito. O legado do Pelé, eu acho que é como ele tratou o jogo. Esses torcedores que tiveram a sorte de ver os jogadores que atuaram contra ele, todos falam dele com extremo respeito, carinho, admiração e dos grandes feitos que ele conseguiu. Então, assim, sempre tratou bem o futebol, sempre tratou bem a bola. O Pelé é um cara conhecido, por quê? Porque tem um tanto de golaço na carreira. Alguns que as pessoas nem viram, porque nem filmado era. Tem muitos títulos, títulos muito importantes. Tem 3 Copas do Mundo como jogador, isso só ele conseguiu. Lembrando que o Zagallo tem 2 como jogador e depois tem como técnico, como auxiliar, né? Porque o Zagallo tem mais Copas que o Pelé, mas como jogador só ele conseguiu. Isso é muita coisa, especialmente porque antes, de fato, para os melhores do mundo se enfrentarem, tinha que ser na Copa do Mundo. Hoje os melhores do mundo se enfrentam na Liga dos Campeões. A Copa do Mundo continua sendo o torneio mais importante do mundo, mas pelo que ela representa, tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida que a Liga dos Campeões hoje é melhor do que a Copa. E naquela época, a Copa do Mundo era a chance. Se o melhor goleiro do mundo fosse, sei lá, nos anos 70, o Gordon Banks,
qual que era a chance do Pelé jogar contra o melhor goleiro do mundo, Gordon Banks? Numa Copa do Mundo. Então, e jogaram, né? Tem aquela defesa do Gordon Banks contra o Pelé. Hoje, os melhores atacantes do mundo jogam contra os melhores goleiros do mundo, ou em ligas nacionais, se tiver na Premier League principalmente, ou na Liga dos Campeões. Então, eu não quero falar aqui sobre feitos e sobre comparação, e sobre quem é melhor, quem não é e tal. Eu já dei minha opinião sobre isso outras vezes. Mas para que vocês entendam o legado do Pelé. Onde ele foi jogar, onde ele levou o futebol, como ele levou o futebol, como ele tratou o jogo, o que ele representa de jogo bonito, de jogar bem, de ser vitorioso, de honrar esse esporte. Então, isso tudo faz com que ele seja o rei. O nome O Rei eu acho que é absolutamente correto pro Pelé. Não teríamos Cruyffs, Maradonas, Messi e tal se as pessoas não amassem tanto esse jogo. E o Pelé é o grande embaixador que fez as pessoas amarem o futebol. Todo mundo já jogava futebol, já era um esporte muito popular, mas ele fez com que as pessoas quisessem ver uma pessoa e quisessem que aquela pessoa fosse até elas, fosse até o país delas jogar. Tem a história de que Pelé parou uma guerra, né? Não é bem assim. Tem um post do Vogalizando a História que explica que na região da Nigéria, onde o Santos foi jogar, não estava tendo guerra. Na Nigéria, sim, naquela região não. Então, na verdade, não pararam as hostilidades porque não tinha por ali. Mas que os governantes garantiram de que não iria ter nada para que o Pelé fosse e que o Santos fosse. E isso durante uma guerra na África, nos anos 60, é uma barbaridade, sabe? Ele não precisa ter parado os tiros. Isso não é necessário. Mas que ele tenha ido lá e que o Santos tenha ido é uma barbaridade. Então, os amistosos têm uma importância para contar gol em amistoso e tal, eu acho que nem tanto, porque eu acho que tinha gente que ficava honrado de tomar gol do Pelé, que queria tomar gol do Pelé, que fica para a história do estádio que o Pelé aqui marcou e tal. Então, não para estatística, tá? Sim, eu não quero entrar em termos objetivos disso. Eu quero falar sobre a importância que tinha o Pelé ir. Que o Pelé venha para a África, que ele venha para a Ásia, que ele venha para a América Central, que ele venha para a Europa, cara, que ele viesse aqui jogar contra Real Madrid, Barcelona, Inter, Benfica, os clubes alemães. Eu nem lembro se o Bayern naquela época era o maior dominante da Alemanha ou não, mas que ele viesse para cá jogar contra os clubes europeus era importante para os torcedores europeus, para os jogadores europeus, eles aprendiam com ele. O legado do Pelé é muito maior do que simplesmente contar os títulos que ele tem, que são muitos, os gols que ele tem, e são muitos, os feitos que ele tem e a adoração que ele tem, que é muita. O legado dele ele foi jogando futebol por aí e levando o futebol para as pessoas. Isso faz dele o rei. É insubstituível. E acho que hoje, como não se precisa fazer, os caras não têm as ferramentas que ele tinha para fazer o esporte tão grande. Fazem de outra forma, né? Neymar, Messi, Cristiano, Mbappé, esses caras continuam honrando o futebol e trazendo paixão pro futebol de uma outra maneira, mas o Pelé ia até lá fazer isso. Isso é muito grande. Enfim, era só para dar aqui para contextualizar o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu acho sobre a carreira e a vida do Pelé. Desculpa, tá? Achei que tinha acabado, não. Sobre a ida dele para os Estados Unidos, além de tudo, é entender do negócio da coisa. Ir para os Estados Unidos, jogar no Cosmos, depois ele fez um filme lá nos Estados Unidos ainda, um filme nos anos 80, de um diretor famoso. Ainda ajudou a fazer com que a imagem dele ficasse global e ficasse lembrada na cabeça das pessoas por muito mais tempo. Então ele ainda entendeu não só as coisas que aconteciam dentro de campo, mas também de como que elas estavam acontecendo fora das quatro linhas. Enfim, um jogador, um ser humano, um esportista, um atleta completamente à frente do seu tempo, acima dos demais no seu tempo, e que até hoje a gente fica pensando se alguém consegue ser tão bom como ele foi. Isso fala tudo. Tá falado, meu povo? Muito boa noite pra vocês. Vou fazer vídeo amanhã respondendo as perguntas que vocês tiverem. Enfim, como a gente faz toda sexta-feira num clima melhor que hoje. Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Boa noite.